Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre o livro O Homem Espiritual, do Atmani, aquela leitura comentada que a gente está fazendo. E hoje eu quero falar sobre o primeiro capítulo, o Espírito, Alma e o Corpo. Esse capítulo fala sobre a constituição, né? Como que isso acontece. Ele começa dizendo que o conhecimento geral é que o homem é constituído de alma e corpo. Mas ele cita alguns exemplos bíblicos, alguns textos, que mostram que não é bem assim. Nós temos algo diferente da alma. A alma é uma coisa e o espírito é outra, e eles estão bem entrelaçados. Então dá essa sensação de que alma e espírito é a mesma coisa. Então ele cita aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele está citando um versículo, um texto, né, que diz que separa alma e espírito. Há alguns comentaristas, alguns teólogos, principalmente que aceitam a ideia da dicotomia, o homem tem apenas duas partes, isso que diz a dicotomia, mas esse texto claramente separa alma e espírito. Né? Então, esse versículo é um dos versículos básicos que ele usa para explicar a constituição do homem. Ele faz um comentário interessante, que ele usa a palavra alma em dois sentidos diferentes. Ele diz assim: os cristãos muitas vezes veem os aspectos da alma como sendo espirituais, por isso deixam-se orientar pela alma, não buscando o que é realmente espiritual. Então veja que ele faz um trocadilho aqui, dizendo que se você entende que alma e espírito é a mesma coisa, então quando a sua alma, né, está agindo, você entende que é o espírito que está agindo. Então, ao entender isso, né, ao entender que é uma coisa só, você vai achar que é o espírito. É isso que acontece, por exemplo, quando você está na igreja e uma música muito bonita é cantada e você chora, por exemplo, de emoção com aquela música. Isso dá a sensação de que é algo espiritual e muitas vezes não é. É apenas uma emoção, um sentimento. E essa emoção está onde? No espírito? Não, ela está na alma. Ela está na alma, ela não está no espírito. Isso não quer dizer que nunca esteja no espírito. Em algum momento pode ser espiritual. Mas emoção é coisa da alma e não do espírito. É isso que ele quer dizer com esse texto. Eu vou ler novamente aqui esse sublinhado. Os cristãos muitas vezes veem os aspectos da alma como sendo espirituais. Por isso deixam-se orientar pela alma, não buscando o que é realmente espiritual. Então, se você entender que os aspectos da alma são espirituais, você pode se deixar levar somente pela alma e jamais buscar o que realmente é espiritual. Por isso que ele faz essa diferença entre corpo, alma e espírito. Correto? Então, muito bem, eu quero passar para um outro texto que ele também utiliza, que é Hebreus 4:12, que ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, dois cortes, que corta dos dois lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então ele utiliza esse texto que também separa, né, as palavras alma e espírito.
Então, com esses dois textos, ele levanta essa questão de que nós não somos apenas corpo e alma. O espírito é diferente da alma. E então ele começa a explicação. E agora, vamos lá, no início, né? Criação do homem. Gênesis 2:7. O texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Veja bem, ele está falando lá do início da criação, como que Deus cria o homem. Deus forma o boneco de barro, vamos dizer assim, forma o corpo humano no barro, e aí depois que ele formou o homem no barro, ele sopra o espírito nas narinas. O fôlego de vida de Deus sopra nas narinas. E quando ele sopra, diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, veja bem, um boneco de barro, a carne, o corpo. Deus então sopra o espírito, e quando sopra o espírito, esse espírito entra nas narinas do homem, ele se torna alma vivente. Certo? Então, o fôlego de vida tornou-se o espírito do homem, que é o princípio de vida que há nele. Então, quando Deus sopra o espírito, o fôlego, nas narinas de Adão, esse homem recebe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus cria nele o espírito humano, que é o princípio de vida que há no homem. Então, por que nós somos tão diferentes de todos os outros animais? Porque nós somos formados diferentes. A ciência quer dizer o quê? Que nós somos iguais aos outros animais. E, de alguma forma, espetacularmente, por um acaso, nos evoluímos mais do que os outros animais. Isso foi uma coincidência da natureza. É isso que a ciência diz. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem diferente. O homem foi criado de uma forma diferente. E o Atmani está dizendo isso, que esse Espírito de Deus fez toda a diferença no ser humano. Esse sopro, esse fôlego de vida, tornou o homem uma alma vivente. Então o nosso corpo natural, ele é constituído das coisas naturais. É claro que nós temos a mesma constituição dos animais. Por quê? Porque somos feitos do barro da mesma forma. Mas quando nos voltamos para dentro de nós mesmos, a nossa constituição interna, então há aí algo diferente. E o que é diferente? Segundo a Bíblia, explicado aqui pelo Atmani, o Espírito que Deus soprou em nós. A partir do momento que esse Espírito entra em nós e constitui o espírito humano, então esse homem torna-se alma vivente. Olha o que ele vai dizer mais à frente, né? O Espírito testifica, ele usa aqui Romanos 8,16, diz assim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Então, há uma comunicação do crente, do seu Espírito com o Espírito de Deus. Essa é uma explicação dele. O termo original, traduzido como vida, na expressão fôlego de vida, o termo original é shai. Shai. E está no plural. Ele diz que esse texto, né, essa palavra shai, significa algo no plural. Não é vida, mas vidas. Então teríamos que ler assim, fôlego de vidas. Isso pode estar indicando que o sopro de Deus produziu uma vida dupla. A vida da alma
e a do Espírito. Quando o sopro de Deus entrou no corpo do homem, tornou-se o espírito do homem. Assim que o espírito interagiu com o corpo, a alma passou a existir. Então essa é a explicação do Atmani para a constituição do homem, corpo, alma e espírito. O homem completo é uma trindade. É composto de espírito, alma e corpo. Interessante, né, essa expressão que ele usa aqui, trindade, para explicar a constituição do homem, porque dá aquele aspecto de nós somos a semelhança de Deus. Deus não é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz que o homem também é uma trindade, a semelhança de Deus. Ele é corpo, alma e espírito. Aqui no finalzinho dessa explicação da constituição, né, do homem, na vida atual a alma é o ponto de convergência dos elementos constitutivos do nosso ser. Então é como se a alma estivesse no meio, ela está intermediando o corpo e o espírito. Em nosso estado ressurreto, porém, o espírito será o poder governante. Olha só que coisa interessante, né? O Atmani está dizendo o seguinte, que a alma serve hoje como a parte que governa o nosso corpo. É onde está a sede da nossa vontade, das nossas emoções. Mas quando nós formos ressuscitados para a vida eterna, então não vai ser mais a alma que vai dominar a nossa vida. Quem vai estar realmente dominando será o Espírito. Ele diz, o Espírito será o poder governante. Isso porque a Bíblia diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Está em 1 Coríntios 15, 44. Todavia, eis aqui um ponto vital. Nós que fomos unidos ao Senhor ressurreto, podemos, já no presente, ter nosso espírito governando todo o nosso ser. Não estamos unidos ao primeiro Adão, feito alma vivente, mas ao último, que é espírito vivificante. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Então, esse trecho aqui do texto que nós lemos, o Atmani está dizendo o seguinte, a alma governa o nosso corpo natural, a nossa vida natural. Mas se nos dedicarmos, se buscarmos realmente ao Senhor, nós podemos ter o nosso espírito dominando sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. Como isso vai acontecer? Nós vamos saber durante o livro. Muito obrigado aí pela sua audiência, está assistindo esse vídeo, ficou até o final. Eu sou o pastor César Tássio, que trago para você essa reflexão. Muito obrigado, até a próxima.